Cultivo online, capítulo 850. Hibernação. Capítulo 850. Hibernação. A resposta é: vá se foder. Um dos 8 demônios praguejou em voz alta em resposta à pergunta de Yuan. Yuan apenas balançou a cabeça e disse: vou perguntar de novo. Há quanto tempo você está escondido nesta cidade subterrânea? Eu poderia considerar responder se você trouxer um de seus amigos aqui. Estou com muita fome para responder suas perguntas. Afinal, outro demônio respondeu. Hahaha, boa, isso mesmo. Responderemos suas perguntas em troca daquelas mulheres atrás de você. Que tal um membro por pergunta? Yuan suspirou com a resposta deles. Podemos fazer isso da maneira mais fácil, ou da maneira mais difícil. Espadas do tormento eterno. Com um estalar de dedos, 3 espadas douradas apareceram acima dos demônios. O que diabos é isso? Os demônios inclinaram a cabeça para olhar as espadas. Não vou me repetir, Yuan disse a eles com uma expressão solene no rosto. Os demônios engoliram em seco nervosamente. Embora os demônios não reconhecessem a técnica, eles a temiam instintivamente. E não vamos nos repetir. Foda-se. Yuan moveu o dedo para baixo e, antes que o demônio pudesse terminar a frase, uma das espadas douradas caiu do céu e se esfaqueou bem no centro do peito do demônio. Ah! O demônio rugiu de repente com uma voz dolorosa, assustando os outros demônios. Ei, o que há de errado? Os demônios souberam imediatamente que algo estava errado. Afinal, eles não deveriam sentir dor como demônios, mas seu amigo que acabou de ser atingido estava definitivamente gritando de dor e parecia estar sofrendo uma dor insuportável. Essa técnica elimina sua tolerância à dor, então você sentirá dor como todos nós. Yuan explicou-lhes os efeitos da técnica, o que os aterrorizou ainda mais. Independentemente de sua classificação, os demônios dependem muito de sua capacidade de regeneração insana e da falta de capacidade de sentir dor, pois esses 2 talentos permitem que os demônios se tornem criaturas destemidas. No entanto, sem sequer uma dessas técnicas, os demônios imediatamente se tornam uma existência imperfeita. Por favor, tire essa coisa de mim. O demônio implorou enquanto o sangue escorria de seus olhos. No entanto, Yuan apenas ficou ali e observou silenciosamente com uma expressão indiferente no rosto. Ele claramente não poderia se importar menos com o demônio nem com a dor que ele estava sentindo. Depois de torturar o demônio por mais alguns minutos enquanto ignorava os outros demônios o tempo todo, Yuan finalmente falou. Minhas perguntas, você tem vontade de respondê-las agora? Milhões de anos. Estamos aqui desde que o clã selador de demônios derrotou o clã demônio. O demônio com a espada dourada presa no peito respondeu. Muito bom. Yuan removeu a espada dourada do demônio depois e continuou perguntando. Então você ficou aqui por milhões de anos sem sair deste lugar nenhuma vez. Como você permanece são? Nós hibernamos. O demônio respondeu rapidamente a sua pergunta novamente e continuou. Nós, demônios, podemos hibernar por dezenas de milhares de anos ao mesmo tempo. Nossa hibernação? Deixaremos este lugar brevemente para procurar comida nas áreas vizinhas. Quando estivermos satisfeitos, hibernaremos novamente. Hibernação, se bem me lembro, é também assim que vocês, demônios, aumentam sua força. Yuan disse. Isso mesmo. Mas só recorremos a isso quando não conseguimos adquirir recursos suficientes para nos fortalecermos. O demônio assentiu. Yuan riu alto depois de ouvir suas palavras e disse em tom de zombaria. Vocês 8 hibernaram por milhões de anos. Mas este é o nível de sua força. Lamentável. Acho que isso é por causa da sua imortalidade. Afinal, você não pode ser imortal e ter uma taxa de crescimento rápida, ou isso seria totalmente quebrado. Os demônios cerraram os dentes de raiva depois de ouvir as palavras de Yuan, mas não conseguiram reprovar suas afirmações, pois era verdade. Em troca de sua imortalidade e talentos, os demônios estão no fundo do poço quando se trata de crescimento. Por exemplo, se um cultivador humano comum do 1º nível, aprendiz espiritual, quisesse alcançar o 2º nível, precisaria de pelo menos algumas semanas, se não meses. Enquanto isso, demônios do mesmo nível exigiriam muito mais tempo, se não mais, para alcançar os mesmos resultados. Claro, esta restrição só existe em demônios de baixo escalão como esses 8 demônios. Demônios de alto escalão exigiriam muito menos tempo, e alguns deles não possuem essa restrição. De qualquer forma, já que você respondeu às minhas perguntas, agora vou deixar você sair da zona de selamento demoníaco. Yuan disse de repente. Sério? O demônio estava incrédulo. Sim, mas você ainda não está completamente livre, Yuan disse, e se virou para olhar para Lan Yingying. Você queria se testar, certo? Vou deixar você ficar com este. Tem certeza? Ele acenou com a cabeça para ela antes de retornar ao demônio. Se você puder derrotar meu amigo, vou deixar você viver. Também não vou interferir na sua luta, mesmo se você a matar. Um grande sorriso apareceu no rosto do demônio após ouvir as palavras de Yuan. Não diga mais nada. Yuan sacudiu as mangas, puxando o demônio para fora da zona de selamento do demônio. Este demônio estava no auge do Lorde Espiritual, enquanto Lan Yingying estava apenas no 1º nível do Lorde Espiritual. No entanto, Yuan não estava nem um pouco preocupado, pois estava confiante na habilidade de Lan Yingying. Jovem mestre,
Tem certeza de que é uma boa ideia. Feng Yuxiang, por outro lado, não tinha a mesma confiança que ele. Embora ela já tenha visto Lan Yingying lutar contra feras mágicas antes durante sua pequena jornada nos céus inferiores, isso não foi suficiente para convencê-la de que Lan Yingying ficará bem nesta luta. Ela vai ficar bem. Tenha um pouco de fé nela. Yuan sorriu. As memórias do Divino Paragon estão claramente afetando-o. Se isso tivesse acontecido há um mês, o jovem mestre não teria permitido que ela estivesse em uma situação tão arriscada. No entanto, este é o tipo de característica necessária para sobreviver no mundo do cultivo, especialmente quando ele atravessa os céus superiores. Feng Yuxiang suspirou interiormente. Por um lado, ela estava aliviada porque Yuan estava finalmente crescendo e se tornando mais como um cultivador como ela sempre quis. Mas por outro lado, ela estava preocupada que ele pudesse estar mudando muito rápido, pois isso poderia ter efeitos negativos sobre ele. Ele